Salmos 37:30 diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de Deus, e ele não pisará em falso. Eu vou finalizar aqui, eu quero que você guarde isso. Se nós nos movemos por fé, precisamos entender fundamentalmente o que a fé significa. O que é fé, pastor? Fé é pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. A fé é enxergar o mundo não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva dele. A fé é entender que tudo que parece impossível para mim não é impossível para ele. A fé é não me mover mais pela lei da gravidade, mas por uma palavra. A fé é não me mover mais pelos indicativos financeiros do lugar que me cerca, mas por uma palavra. A fé significa que todas as coisas são possíveis àquele que crê. A fé significa pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Mas muitas vezes a gente quer viver uma jornada de fé, mas a gente quer se mover por aquilo que a gente acha que é possível. Igreja, olha para mim, o que você acha não vai mudar a tua história, mas aquilo que Deus pensa vai. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Irmão, muitas vezes eu tenho que calar as opiniões que o André tem sobre o que o André está vivendo, para lembrar o André das palavras que Deus liberou sobre ele, porque a minha mente o tempo inteiro tenta me sabotar, dizendo: cara, não vai acontecer, é grande demais, é pesado demais, é caro demais, é desafiador demais, tem gente de menos, tem voluntário de menos, tem pastores de menos, tem suporte de menos, a cidade é muito grande, o desafio é muito grande, os inimigos são muitos, você é pequeno, você está cansado, a sua família precisa de você, mas eu preciso parar de ouvir as opiniões que a minha carne tem e ouvir os pensamentos que o meu Deus já liberou. Eu sou contigo, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou suprir, eu vou sustentar, eu vou abrir, eu vou calar os seus inimigos, eu vou confundir os que tentarem te confundir, eu vou parar os que tentarem te parar. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, eu sou bom em todo tempo, a minha fidelidade te basta, a minha bondade te guarda. Aleluia. A gente tem que escolher, irmão. Jornada de fé é uma escolha. Ou a gente se move por aquilo que a gente acha, ou a gente se move por aquilo que Deus fala. Vamos ser sinceros, se perguntassem para os discípulos sobre Lázaro, Lázaro jamais teria ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus escolhe voltar pelo mesmo caminho que ele tinha ido, e ele quase foi apedrejado por esse caminho. Então os discípulos chegam para Jesus e tentam convencê-lo de não ir. Eles falam: Senhor, já faz 4 dias, Lázaro está morto, não tem mais o que fazer, a gente vai ser apedrejado, deixa essa ideia de lado. Os mesmos que questionam quando parece loucura, comentam depois que acontece. Cara, você não tem noção. Jesus falou para Lázaro: vem para fora, e ele foi para fora. Irmão, você não está entendendo, já estava fedendo o túmulo, já tinha gente chorando lá de fora, as carpideiras estavam envolvendo a gente, a multidão estava revoltada, a irmã de Lázaro estava revoltada com Jesus, ele se atrasou, estava todo mundo questionando por que ele não veio antes, e ele disse: vem para fora, e Lázaro foi para fora. Irmão, guarda isso. A multidão que questiona os seus milagres vai contar os seus testemunhos. O ambiente que viu os seus desafios vai contar seus testemunhos. Por isso que a gente tem que escolher. Você quer ficar com a opinião dos homens ou com uma palavra de Deus? Você quer ficar com um sentimento ou você quer ficar com uma palavra de Deus? A Bíblia diz: não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Existe outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente, irmão, que é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez me faz enxergar todo o futuro e as promessas e as possibilidades, não segundo aquilo que Jesus carrega, mas segundo aquilo que eu carrego. Irmão, guarda isso. Sobre toda a promessa que o Senhor me fez, se eu olhasse para mim e procurasse no espelho as respostas para aquele comissionamento, eu me frustraria. Foi assim com cada herói da fé. Deus chama Moisés, Moisés olha para si e ele fala para Deus: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é: eu estarei com você. Talvez a expectativa de Moisés era que Deus pudesse falar algo bom a respeito dele. Quem sou eu? Moisés, você é o cara, você foi preparado para esse tempo, você foi ensinado para esse tempo, você é forte, você é corajoso. Não é isso que Deus fala.
Em outras palavras, é como se Deus falasse: Moisés, eu sei que você não tem o que precisa, mas eu quero te lembrar, eu estarei com você. Mentalidade de escassez, ela olha tudo a partir de uma perspectiva de falta. Guarda isso, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para empreendedores. Tem alguém que é empreendedor aqui? Só parafraseando. João, você não está entendendo. Ele passou por Zaqueu e ele disse que ele queria jantar na casa de Zaqueu. Esses dias uma mulher que era uma prostituta se lançou aos pés de Jesus, começou a beijar os pés dele. Jesus, você não tem noção, ele está andando com cobradores de impostos, inclusive chamou um deles para ser seu discípulo. Jesus, ele está andando com pessoas que você, João, ele está andando com pessoas que você jamais andaria. Irmão, guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre de João começa a ser colocada em xeque por conta dos ruídos ao seu redor. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, chega ao ponto de ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser. Irmão, se João Batista, por conta dos ruídos ao seu redor, começa a questionar uma convicção desde o ventre, não se iluda. Os ruídos de quem está ao teu redor podem roubar de você o seu destino profético. Guarda essa chave. Não dê acesso a quem não te dá destino. Quando você filtra quem você ouve, você filtra o que você vive. Você quer viver milagres? Ouça pessoas que falam sobre milagres. Caminhe ao lado de pessoas que vivem milagres. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Você quer viver romper? Caminhe ao lado de pessoas que estão rompendo. Ouça histórias a respeito de romper. Você quer viver avivamento? Estude sobre avivamento. Ouça histórias sobre avivamento, irmão. Você precisa se cercar e construir um ambiente tão encharcado daquilo que você deseja viver, que não haverá espaço para pessoas roubarem de você uma firme convicção. A gente tem que selecionar muito bem quem ouve, porque quando eu seleciono o que eu ouço, eu defino o que eu vivo. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Ao mesmo tempo que a gente gasta pensando problemas, a gente pode gastar gerando milagres. Cara, eu creio, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai entrar com providência, Deus vai dar algum escape, Deus vai dar alguma estratégia, Deus envia pessoas certas, nos envolve de pessoas com conselhos de sabedoria. Pai, eu não tenho mais o que fazer, eu estou exausto, mas o Senhor pode mudar a minha sorte. Jesus envia conselheiros. Pai, muda o coração da minha esposa, muda o meu coração, muda a nossa mentalidade, derrama um bálsamo sobre a nossa mente cansada. Jesus faz o sobrenatural acontecer. O Senhor é o Deus da segunda chance, nos dá uma segunda chance, poupa os nossos filhos. Você percebe? O mesmo tempo que a gente gasta imaginando o pior cenário, a gente pode gastar gerando o próximo milagre. Toda pessoa que tem pensamentos de morte, ela já imaginou como seria se ela colocasse um ponto final na sua vida. Todo homem de negócio que está enfrentando dificuldades no seu business já imaginou como seria se ele falisse. A nossa mente funciona assim, olha para mim. Ela cria possíveis cenários e a gente vai imaginando como seria. O problema é que aquilo, abaixa um pouquinho o volume, não, aquilo que parecia uma loucura no início começa a não ser tão surreal depois de um tempo. E é assim que o inferno trabalha muitas vezes, com sugestões. A primeira batalha na mente acontece no Jardim do Éden. Por conta dessa batalha a gente perdeu acesso ao Pai. Guarda isso, irmão. Gênesis fala que a primeira conferência profética, ela acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no sexto dia, Deus diz assim: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que tempos depois, Eva é tentada pela serpente, e a serpente trabalha com uma sugestão. A serpente não obriga Eva a fazer, a serpente não faz por Eva, mas ela só sugere. Ela diz: olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. A loucura que ela já era. Foi feita a imagem e semelhança do Criador, tinha livre acesso a Deus. Irmão, guarda isso. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo tentando conquistar o que eu já tinha. Como que o inferno trabalha com Eva? Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada.
toda palavra que você precisa, toda liberação profética que você precisa, toda paz que excede todo entendimento que você precisa, toda provisão que você precisa, tudo isso, irmão, está disponível na palavra de Deus. A Bíblia não contém Deus, a Bíblia é Deus. Deus quer se despir para você, Deus quer se revelar para você. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em persegui-las. Você vai buscar a Deus e Deus vai responder você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra. Você está comigo? Quantas vezes, irmão, eu tive que enfrentar desafio que aos meus olhos eu falava, caramba, agora não dá, mas eu preciso fechar os meus olhos. E é por isso que você já deve ter percebido, 90% do tempo que eu estou orando, eu estou de olhos fechados. Eu subo aqui e eu já falo, levanta suas mãos, fecha os teus olhos, porque eu estou louco para fechar os meus também. Eu aprendi no meu secreto que quando os meus olhos naturais se fecham, é como se os meus olhos espirituais se abrissem. Eu esqueço que eu estou no auditório, irmão. Isso aqui não é mais Alphaville, não é mais São Paulo. Agora é um lugar fechado com Deus. E Ele tem liberdade de falar e de fluir, de fazer. E a gente esquece que tem uma iluminação controlada por alguém, que tem seguranças ao redor, que a gente está sentado no lugar físico. Por quê? Porque a glória de Deus encheu toda a casa, nada mais importa. O som do céu invadiu o ambiente, nada mais importa. O cheiro de Deus está invadindo todo o ambiente, nada mais importa. Os nossos inimigos permanecem sendo inimigos, os nossos gigantes permanecem sendo grandes, mas o nosso Deus permanece sendo Deus. Não há outro Deus, nunca se ouviu e nunca se viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Mas não dá para discernir um Deus sobrenatural através de olhos naturais. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Declare com autoridade, diga: fé, pensar o que Deus pensa e falar o que Deus fala. Você precisa pensar o que Deus pensa. Seu casamento está em crise, pensa o que Deus pensa sobre o casamento. Seus filhos estão revoltados, é uma fase difícil, pensa no que Deus fala a respeito de filhos. Os meus filhos serão como flechas liberadas sobre as nações, não serão motivo de vergonha. Eles cresceram no caminho do Senhor e não vão se desviar dele. Jesus, eu abençoo os meus filhos para que eles possam ir aonde eu não fui, possam viver o que eu não vivi. Os meus filhos serão maiores que eu, serão mais sábios do que eu, carregarão mais unção do que eu carrego, viverão mais milagres do que eu já vivi. Irmão, você precisa olhar para o teu negócio e pensar o que Deus pensa. Pai, o Senhor é o Deus da provisão, a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu preciso de tão pouco para romper, mas eu não vim aqui te pedir como favor, eu vim aqui, Pai, acessar a minha herança. Eu sou o teu filho e eu tenho, Pai, liberdade para acessar tudo que eu preciso. A tua palavra diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão ou sua descendência passar fome. Jesus, eu acesso hoje a riqueza do tipo de Deus. Eu acesso hoje, Pai, a prosperidade bíblica. Eu recebo hoje uma colheita superabundante. Toda a semeadura que eu já liberei ao longo dos anos, Pai, eu creio que vai vir sobre a minha casa 30, 60, até 100 vezes mais. A tua palavra diz que o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Jesus, eu já fui generoso em tantos momentos, eu anseio pela generosidade bíblica, eu anseio, Pai, pelo transbordo. Abre as comportas dos céus, libera sobre mim, Pai, uma colheita superabundante, para que todos vejam que o Senhor é bom e cuida dos seus em todo o tempo. Eu preciso, irmão, fechar os meus olhos naturais e eu preciso acessar de Deus o que Ele diz na sua palavra. Agora, sabe qual é a crise da nossa geração? Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Toda palavra que você precisa, toda liberação profética que você precisa, toda paz que excede todo entendimento que você precisa, toda provisão que você precisa, tudo isso, irmão, está disponível na palavra de Deus. A Bíblia não contém Deus, a Bíblia é Deus. Deus quer se despir para você, Deus quer se revelar para você.
A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, e a glória dos reis está em persegui-las. Você vai buscar a Deus e Deus vai responder você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra. Você está comigo? Guarda isso, irmão. Tudo que é de Deus para a gente sempre é grande demais para a gente, mas é sempre Ele quem faz. Talvez você está vivendo um desafio, talvez seja o seu desafio que parece grande demais. Você vai dizer para Deus: Deus, esse gigante é grande demais. Ele vai te responder nessa noite: filho, sempre foi grande demais, mas sempre fui eu quem lutei por você. Deus, as afrontas são grandes demais, o inimigo está me cercando de todos os lados, ele está tentando me parar. Filho, as afrontas sempre foram grandes demais, mas sempre fui eu quem poupei você. A mentalidade, irmão, do tipo de Deus, entende que assim como os desafios e tudo que a gente enfrenta, a gente precisa apresentar para Deus. A gente entende que toda a glória do que a gente vai viver também é dele. Deus, essa igreja é sua e a glória é tua. Jesus, esses inimigos que me cercam não são meus e a proteção vai vir do Senhor. Jesus, toda palavra contrária está vindo para tentar me parar, porque eu sou o seu filho. O inferno sabe o quanto você me ama, por isso eu te peço, me guarda, porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor consegue. A minha confiança está no Senhor, a minha dependência vem do Senhor, a minha provisão vem do Senhor. Toda palavra que o Senhor me deu até hoje é o que me sustentou no dia mal. Jesus, tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu, tudo que é bom e eu carrego foi o Senhor quem me deu. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu tenho fé porque a minha fé veio por ouvir a palavra que sai da sua boca. Jesus, eu tenho ousadia porque o Senhor me tornou ousado. Eu caminho em coragem porque o Senhor me deu porção de coragem para enfrentar. A tua palavra diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Jesus, eu descanso em paz, porque o Senhor tem para mim a paz que excede todo entendimento. Eu posso não entender como vai ser, eu posso não entender qual é o final da história, mas eu sei que o meu Pai é um bom pastor e de nada eu terei falta. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A tua vara e o teu cajado me consolam, me guardam, um lugar seguro o Senhor preparou para mim e para minha casa. Mesmo que os ventos sejam fortes, nós não vamos sucumbir. Construímos os fundamentos da nossa casa sobre uma rocha inabalável. O Senhor é por nós, quem será contra nós? É o Senhor quem age em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu quero ministrar sobre você. Mentalidade natural, irmão, sempre busca no natural a resposta. Como eu vou fazer essa semana? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou curar essa doença? Como eu vou resolver esse problema? Mas a mentalidade que está sempre ancorada nas realidades dos céus, ela sempre busca dos céus a resposta. Senhor, eu preciso de uma provisão. Pai, eu preciso de um socorro. Deus, eu preciso de uma resposta. Pai, eu preciso de uma porta. Jesus, eu preciso de socorro. Envia uma resposta. Envia anjos ao redor da minha casa. Guarda os meus filhos. Jesus, guarda o meu casamento. Guarda a minha empresa. Guarda o meu chamado. Pai, guarda o meu coração para que ele não se desvie. Eu quero me apresentar ao Senhor com mãos limpas e um coração puro. Jesus, conserva sobre os meus ossos esse fogo por avivamento. A tua palavra diz que o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Jesus, eu quero comprar do Senhor colírio para os meus olhos. Jesus, eu quero novas vestes, novos sonhos, novos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal. Jesus, eu quero viver no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar do medo, ousadia, no lugar de pensamentos de morte, sonhos de vida eterna, palavras de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, a gente já procurou em outros lugares, nada nos sacia mais do que a tua presença. Não é sobre o que a gente conquista, Pai, tudo isso passa.
é sobre o que a gente está se tornando. Eu quero ser mais parecido com você do que eu era antes. Jesus, eu quero te conhecer mais e prosseguir em te conhecer. Jesus, eu quero mergulhar nas suas águas. Pai, eu quero não só ficar com águas nos meus artérios, eu não quero ficar só com águas na minha cintura, eu quero mergulhar até perder o controle, até que nada mais importe, até que as coisas desse mundo não me dominem, não me governem, não me parem, não me entristeçam. Jesus, eu quero ver o que você vê, eu quero pensar como você pensa, eu quero falar o que você fala. Eu quero falar o que você fala.